primeiro passo para sair de uma condição de codependência é o desenvolvimento da consciência sobre si mesmo, sobre o que é seu e o que é do outro. Conseguindo diferenciar isso, a gente já fez uma excelente lição de casa. Depois é uma longa caminhada, mas sempre tem que ter o primeiro passo. Hoje eu quero conversar sobre codependência. Muita gente conhece esse termo como dependência emocional. Um tema bem comentado na internet, mas eu gostaria de esclarecer um pouco sobre isso do ponto de vista da psicologia e da gestalterapia. Vou começar contando uma história. Muitas pessoas não sabem, mas quem inaugurou esse termo foi Melody Beattie, que é uma americana, viveu nos Estados Unidos, usou substâncias, foi dependente de álcool, outras substâncias, drogas, e ela viveu uma história de superação. Então ela escreveu um livro que ficou muito conhecido, virou um best-seller, chamado Codependência Nunca Mais. Badalado, ela deu muitas palestras, viajou pelo mundo, e influenciou muitas áreas de trabalho com usuários de substâncias. Um trabalho que inspirou os grupos de usuários como Narcóticos Anônimos, aqueles grupos Mulheres que Amam Demais, talvez tenham escutado falar. Bom, todos esses espectros que incluem o quê? Comportamentos obsessivos compulsivos. Bom, ela conta como ela saiu do uso de substâncias e toda a dependência dela das substâncias, mas também da dependência emocional que ela tinha em relação a pessoas antes mesmo de usar substâncias. E esse termo codependência acabou sendo incorporado pela própria psicologia anos depois, como parte dos estudos sobre os tipos de vínculos que as pessoas estabelecem e que entre eles tem essa nomenclatura. Bom, isso para resumir, né? Uma longa história. Mas o fato é que as pessoas que desenvolvem, que reconhecem a codependência em si, ela ajuda isso de alguma forma a gente a perceber como sair de uma certa zona de conforto e parar de colocar culpa nas outras pessoas a respeito da nossa própria dependência emocional em relação a determinados assuntos da vida. Por exemplo, se alguém vive em casa, vive em família, com alguém que é dependente de algo mesmo, não álcool, né? Alguém que é dependente pode ser de álcool, pode ser de substâncias mais pesadas, drogas, jogos, vídeos adultos, qualquer vício, digamos assim. Aí você vive com uma pessoa assim. Qual é a primeira reação das pessoas que convivem com alguém que tem algum vício? A primeira reação das pessoas que convivem com alguém que tem um vício em família, um vício em casa, é dizer, bom, minha vida está muito ruim porque tal pessoa é dependente e isso atrapalha a minha vida. Se meu parente usa tal substância, ou meu marido joga, ou alguém tem um vício na família, bom, com certeza isso nos influencia. Claro, algo desse tipo pode influenciar muito a nossa vida, para pior, né? Mas aí vem uma questão. A outra pessoa, né, a dependente de substâncias ou de jogos e tal, que nos influencia, ela nos define ou ela apenas nos influencia? A pergunta que eu queria colocar é como nos deixamos nos atingir por isso? Para começar a explorar, largar um pouco a consciência sobre o conceito de codependência na vida da gente. E que leva, então, a pensar esse conceito mais abrangente de dependência emocional. Na verdade, a gente se autoriza a se influenciar, né? Ao perceber que tem um ato meu, portanto, né? Um próprio self meu em ação. Nesse processo de vínculo, de vincular com o outro, quer dizer, então não é mais só o outro que tem um problema. O outro que é drogado, o outro que é viciado, isso também é verdade, mas eu que vivo ao lado desse outro, agora também esse fenômeno de eu viver com uma orientação emocional para salvar esse outro, também tem nome. E qual é o nome disso? Codependência. Então, não é só o outro que tem um problema. Eu percebo, então, que tem algo que eu preciso solucionar também na minha vida. E aí, a pergunta que não quer calar é, como é ou por que alguém se torna codependente da cura de outra pessoa? Como que a gente entra numa cilada como essa? Percebam, assim, existem muitas pessoas que na virada de ano, como metas, estabelece curar o outro. Pede, reza, queria tanto que nesse ano fulano parasse de beber, fulano parasse com um vício tal.
Então, claro, você pode querer o bem do outro, desejar isso tudo, não há um problema. Mas a pergunta que vem depois é: que características desse desejo estão moldando de verdade o seu jeito de viver? Quer dizer, você vive orientado para isso, na direção dessa cura, entre aspas, do outro, né? É isso que caracteriza a codependência. Veja, a codependência pode acontecer mesmo que não exista um vício propriamente dito aí. A partir da própria dependência emocional, que a pessoa cria pela outra, às vezes um desejo de controle, de melhorá-lo, de, sabe, adequar o comportamento da outra pessoa numa direção que você julga melhor. A isso a gente chama de confluência disfuncional em gestalterapia. É a base de todo o processo disfuncional que vai gerar a codependência e, digamos, toda a dependência emocional. A pessoa que já se tornou codependente, ela apresenta alguns sinais, né? Vejam, algumas características que mulheres prestem atenção, né? Porque as mulheres que vivem, têm experimentado muito relacionamento abusivo, situações de violência, com certeza tem essa componente também da codependência na relação. São relações que o ciclo da codependência contribui para o ciclo da violência. Mas esse é um outro assunto da violência. Mas vejam, é uma das características que sustenta o comportamento violento intrafamiliar, né? Mas quais seriam esses sinais, então, para a gente ficar bem atento? Em primeiro lugar, a pessoa codependente, ela acha que pode solucionar o problema das pessoas ao seu entorno. Em geral, ela tende, assim, a cuidar dos outros, a ser uma pessoa que está sempre disponível e muitas vezes não cuida de si mesmo, né? Então não cuida da sua imagem. São pessoas que às vezes você, quando se depara, logo percebe um certo cansaço no olhar, no descuido com o físico, com a imagem, com a alimentação. Uma pessoa que se cuida pouco e cuida muito dos outros. Como que isso se constrói? Vamos pensar, imagina uma criança crescendo, passando a sua infância ao lado de um pai ou uma mãe, por exemplo, que é alcoolista, né? Que é um comportamento obsessivo-compulsivo de uso de álcool. Essa pessoa passa a infância juntando esse familiar da rua, vai a bar, vai à calçada, junta, leva para casa, dá comida, dá banho, etc., né? Põe na cama, cuida desse adulto. O que essa criança está aprendendo com isso? Ela está aprendendo que ela deve cuidar, que ela consegue cuidar do outro, que o outro é figura, ela é fundo. Naquele momento a coisa mais emergente é cuidar do outro e não de si mesma. Que mais do que isso, ela se sente responsável, ela é ensinada a ter responsabilidade sobre o bem-estar da outra pessoa. E ela acredita piamente que ela pode salvar o outro. Ela adota assim uma coisa messiânica, sem perceber. Muitas vezes é um não dito que vai aparecer lá na vida adulta, depois de trabalhar algumas camadas, que a pessoa percebe, nossa, quando foi que eu aprendi a fazer isso, né? Em algum lugar na vida. E muitas vezes a gente revisita esses lugares, as pessoas passaram por histórias muito semelhantes de terem que ter cuidado adultos vulneráveis em determinadas situações. Então, claro que famílias e famílias, algumas precisam desse cuidado e não estou aqui questionando em determinadas situações limítrofes, né, onde isso acontece, mas a gente vai vendo que isso gera algumas consequências que precisam ser depois lapidadas, pensadas, refletidas. O segundo sinal, a pessoa codependente pode também anular o seu desejo pessoal. Não só que ela não se coloca como figura, mas realmente ela pode se anular, num certo sentido ela até desconhece que comida que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer no lazer. Ela declina totalmente suas intenções de escolha, muitas vezes, porque ao cuidar do outro, que, entre aspas, é o seu dependente, né, é a sua referência de dependência emocional, ela não quer contrariar, ela tem a intenção de modificar o outro, então ela quer ser compreensiva, e nesse processo a pessoa codependente acaba anulando o seu desejo, ela não expressa, com o intuito de não contrariar e de agradar. Um outro sinal de que a pessoa vive em codependência é que ela cria uma vida de ressentimentos. Esse daí já é o codependente mais maduro, depois de alguns anos de cansaço, de tentar modificar o comportamento do outro e não conseguir, bate um ressentimento, uma sensação de derrota, né? Que é a sensação, nossa,
eu tentei de tudo, a pessoa não corresponde, a outra é mal agradecido, é aquela coisa, né? Bom, eu estou me doando, me dando e me anulando e não adiantou nada. A pessoa continua bebendo, continua se drogando, continua gastando mais do que tem nos jogos, etc. Então, é uma relação em que ela realmente se ressente de não ter vivido a própria vida. Esse é, digamos, um fenômeno mais avançado da codependência e que você provavelmente já conhece muita gente que deve falar esse discurso no cotidiano e nem percebe que está num estágio já avançado e limítrofe, né? Um estágio em que ela diz, ai Deus, que tristeza, tudo que eu fiz não valeu a pena, a pessoa não tem, né? Então a gente reconhece esse ressentimento muito facilmente. O primeiro passo para sair de uma condição de codependência é o desenvolvimento da consciência sobre si mesmo, sobre o que é seu e o que é do outro. Conseguindo diferenciar isso, a gente já fez uma excelente lição de casa. Depois é uma longa caminhada, mas sempre tem que ter o primeiro passo. Então, é possível iniciar uma compreensão, uma ampliação de consciência para que a gente possa diferenciar aquelas dependências emocionais que foram necessárias em determinado momento da vida no passado, para se livrar delas hoje, na vida atual, e não precisar repetir e reproduzir sempre a mesma situação. Por hoje é isso, nos encontramos por aí em outras conversas gestálticas.